Boa noite, Som. Eu tô saindo? Aê. Boa noite, Impacto. Você tá feliz? Você tá? Não tá. Você tá feliz? Amém. Tem como não estar feliz na presença de Deus? É impossível. Nesse mês nesse mês de junho, o ano está voando. Nesse mês de junho, nós estamos falando sobre a presença de Deus. Você que veio aqui na semana passada, você que está aqui hoje, você sabe que a gente está falando sobre a presença de Deus. Cara, e não há lugar melhor para estar do que a presença de Deus. Cara, na presença de Deus há refrigério, na presença de Deus há paz, na presença de Deus há amor, a salvação, a transformação na presença de Deus. Então não existe lugar melhor para você estar do que na casa do Senhor ou diante da presença de Deus. É o melhor lugar onde nós podemos estar. E antes de eu iniciar a nossa mensagem dessa noite, na semana passada nós deixamos aqui um desafio. Lembra que a gente está tentando ser mais intencional naquilo que nós estamos fazendo. E eu gostaria de saber se alguém aqui fez o desafio. Vocês lembram do desafio? O Bruno aqui, eu não vou levantar meu. Você não fez 100%, Luiz? Acho que tem uma galera que desceu para beber água. Eu vou esperar o pessoal subir para eu perguntar de novo, porque quem fez terá a chance de ganhar um prêmio. Agora todo mundo fez, né? Como vocês são crentes, então eu não preciso me preocupar em perguntar se é verdade, né? Tranquilo, né? Amém? Será que todo mundo já chegou? Estou ouvindo vozes lá no fundo. Vou perguntar de novo. Alguém fez o desafio da semana passada? A Andréia ali atrás, o Luanzinho vindo aqui, a Sara aqui. Não, ela falou que fez. Assim que a gente pega o povo, qual era o desafio? Não, vocês entenderam errado. Ou talvez isso, a primeira no dia ao levantar, a primeira coisa que você vai fazer é orar e não comer, sacrificar. Lembra, gente? O que nós falamos na semana passada? Misericórdia. Deus moveu aqui, trabalhou e vocês me dão uma dessa. Mas vamos lá. Quem aqui fez o desafio? Tô falando sério. Tem mais gente. A gente trouxe de BH. Não, eu não expliquei errado. A senhora não prestou atenção. Eu acho que a senhora não prestou atenção. Eu expliquei errado? Vocês me perdoam então? Então tá bom. Mas o importante é que muita gente fez. Isso é importante. O propósito era de manhã. Se vocês fizeram o dia inteiro, vocês são uma bênção. Glória, por isso vocês estão voando, entendeu? Mas vamos lá. Esse livro aqui, várias pessoas aqui da igreja estão lendo. A gente trouxe de BH um lotezinho de células excelentes. Nós estamos trabalhando com os nossos líderes. E, cara, eu acho que eu tenho só uns 3 lá que eu acho que... Aí, Fernando me pediu, então não tem mais, só tem isso aqui mesmo. E quem fez o desafio, é só pegar aqui, ó. Cara, eu não vou fazer pergunta, eu não preparei nenhuma pergunta. Sabe o que isso é importante? Sabe o que isso é importante? As pessoas sentarem aqui na frente, ó. Quem estava na frente, viu? Isso aí. Os caras que sentam lá no fundo na escola, não ganha. Mas eu tava com uma preguiçona de fazer uma pergunta ou alguma coisa, então vai dessa forma. Cadê a Mariane? Tá lá embaixo? Tá. Quando ela subir, pede para ela fazer um pianinho para nós. Depois, Brunão, beleza? O João não está aqui. O João na semana passada deu uma força para a gente. Hoje a Mari dá uma força. Vou perguntar de novo. Você está feliz nessa noite? O Luiz está mais feliz agora que ele ganhou um livro. Cara, mas
eu estou muito feliz, porque, como eu já disse no começo, a presença de Deus, ela é algo extraordinário, e se você fez esse desafio, eu tenho certeza que a sua semana foi melhor ainda do que o normal, porque você priorizou a presença de Deus e ainda sacrificou comer primeiro para poder falar com o Senhor. Hoje nós teremos outro desafio, nós vamos acrescentar umas coisinhas, mas deixa para o final. Mas na semana passada, nós falamos sobre, se puderem passar para mim, eu estou sem o controle, ou se quiser me dar o controle também, não tem problema. Na semana passada, não mudaram ainda? Na semana passada, o que nós falamos? Amém? Prioridade e sacrifício? Aí, prioridade e sacrifício. Na semana passada, nós usamos um texto que está em Marcos 1,35. Na semana passada, eu coloquei no slide Mateus 1,35, mas ali na hora de digitar, provavelmente eu errei, mas é Marcos 1,35, onde nós falamos ali, tem uma passagenzinha que nós vamos dar continuidade nesse mês inteiro, como eu disse para vocês, nessa passagem. Só que na semana passada, nós destacamos a importância da oração, e Jesus foi o nosso maior exemplo em oração. Nós lemos aqui que, se você lembra bem, nós falamos que Jesus, no início de seu ministério, logo ali quando ele estava sendo batizado, a primeira coisa que ele fez ali com João Batista era orar, e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele. Então Jesus iniciou o seu ministério com oração. Depois nós também vimos uma passagem onde nos deixa bem claro, Jesus dizendo lá no Evangelho de João, que tudo que o Filho faz, ele precisava falar com o Pai antes. Então durante o seu ministério, Jesus também orava. E nós vimos também que no final de seu ministério, Jesus também orou. Ali no Getsemane, antes de viver o ápice daquilo que ele iria viver aqui na terra, ele orou antes de ser levado. Então Jesus, ele é o maior exemplo para nós de oração, porque a oração traz traz ali embaixo, a oração traz a presença de Deus, e Jesus tinha que fazer isso para nos deixar o exemplo a respeito disso. E nós falamos também da passagem ali em Marcos 1,35, onde Jesus logo cedo levanta para orar, certo? Ainda no escuro, e nós falamos a importância da prioridade de sacrifício, Jesus mostrando que a oração era uma prioridade para ele, e ele sacrificava coisas do bem-estar dele para viver essa oração e esse relacionamento com o Pai, amém? E nessa noite nós vamos falar sobre atitude, prioridade, sacrifício e atitude. Mas antes de entrar no texto novamente, que você já sabe qual que é, pode passar o próximo para mim? Não tem controle mesmo? Não tem? Eu trouxe para vocês o significado da palavra atitude e me chamou bastante atenção. Atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito. E eu destaquei a palavra intenção e propósito. A gente fala bastante aqui que a gente precisa ser intencional. E quem geralmente conversa comigo, às vezes a gente conversa sobre alguma coisa, os líderes principalmente, eu sempre falo a respeito da gente ter um propósito naquilo que a gente faz. Então às vezes a pessoa traz para mim, Guilherme, vamos fazer isso, Guilherme, vamos fazer aquilo, isso aqui é muito legal. E aí eu pergunto, tá, mas qual é o propósito disso? O porquê que nós vamos fazer isso? Então isso é algo que eu prezo muito por isso, e a intencionalidade daquilo que nós fazemos. Eu espero, que isso aconteça, mas nós geralmente falamos que um menino de atitude é aquele que chega na menina, certo? Estou falando alguma besteira aqui? Então o cara que vai, e as meninas esperam um rapaz de atitude, igual eu, Thaís? Nossa, cara que ela fez. Mas uma pessoa de atitude, geralmente é aquela pessoa que vai e faz, mas uma pessoa de atitude é aquela que é intencional e tem um propósito. Então, pelo menos num namoro cristão, nós esperamos que o jovem chegue numa menina
para pedir ela em namoro e tenha uma intenção e um propósito de casamento. Ah, Guilherme, mas a gente não vai casar agora porque a gente não tem dinheiro. Tudo bem, mas a sua intenção e o seu propósito precisa ser casamento. Se não for isso, então você não é uma pessoa de atitude. Você está fazendo isso só por fazer, ou só porque todo mundo faz, porque todo mundo tem um namorado e você não vai ficar segurando vela. Então esse é um exemplo que eu estou dando para você. Atitude tem a ver com intenção e propósito. Nessa noite eu vou tentar ser um pouco rápido, porque a gente está bem corrido com o tempo, já é 9h10, e hoje nós tivemos um evento na parte da tarde que acabou atrasando um pouco, mas sem problemas. Vamos lá. E intenção e propósito, guarde isso, atitude, intenção e propósito. Então eu queria voltar para o nosso texto base desse mês, que nós usamos na semana passada e vamos usar hoje de novo, que é agora corretamente, Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Na semana passada nós destacamos a palavra madrugada como prioridade, e nós destacamos a palavra, a frase quando ainda estava escuro como sacrifício, e hoje eu destaquei para vocês levantou-se como a palavra atitude, porque em algumas Bíblias, em algumas versões, a palavra levantar ela está no começo, lá no começo do texto. Levantando-se Jesus de madrugada, nesse texto que nós trouxemos, está aqui em terceiro lugar. Mas independente dessa posição, levantar é uma ação, é uma atitude de Jesus, certo? Só que Jesus não simplesmente levantou e foi por ir, mas Jesus tinha propósito e intenção naquilo que ele estava fazendo. O propósito e intenção dele era se relacionar com o Pai, para que ele tivesse conhecimento do que ele precisava fazer dia após dia. Na semana passada nós lemos o texto de João, onde fala ali que Jesus, diante dos homens da lei, Jesus falando, o filho não pode fazer nada sem passar pelo Pai. Então Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma intenção naquilo que ele fazia. Então o levantar cedo de madrugada não era só, eu sou o bonzão e eu vou levantar de madrugada. Obviamente que ele queria deixar para nós o exemplo de como fazer, como nós falamos na semana passada, mas muito mais do que isso, ele tinha atitude, ele tinha um propósito, uma intenção naquilo que ele fazia. Mas a palavra correta para tudo isso é que Jesus, ele saía da zona de conforto. Nós falamos aqui, e vocês sabem muito bem, que Jesus era Deus. Jesus, ele não precisava, se você for analisar como uma figura divina, Jesus não precisava se preocupar em ficar se reportando a Deus em tudo que ele faz. Jesus, olhando humanamente, como nós olhando humanamente para ele, como um Deus, ele não precisava ter esse esforço de acordar de manhã, de sacrificar, se alimentar primeiro, ir para um lugar escuro, no deserto, para poder orar. Ele não precisava, mas ele precisava nos mostrar que é necessário sair da zona de conforto. Da zona de conforto, nós precisamos sair. E às vezes, cara, você fala, Guilherme, mas o que isso tem a ver comigo? Às vezes, você está dentro da igreja por tanto tempo, cresceu dentro da igreja, ou já está há bastante tempo dentro da igreja, de repente não nasceu na igreja, e você fala, cara, eu não preciso ser líder de uma célula, porque tem outras pessoas lá liderando, tem outras pessoas na frente, vou ser só mais um, e você entra na sua zona de conforto, cara, eu sou salvo, eu estou tranquilo, eu entreguei minha vida para Cristo, uma vez salvo, sempre salvo, e você fica nessa zona de conforto. Não, cara, eu não preciso tomar uma posição, eu não preciso jejuar, eu não preciso acordar de madrugada para orar, eu não preciso me esforçar e colocar o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, em prioridade, porque, cara, eu já estou salvo, eu estou tranquilo, a minha família está bem, eu tenho alimento, minha casa, a gente é próspero, e muitas vezes nós nos colocamos nessa zona de conforto. Quantas coisas nós poderíamos fazer dentro da obra do Senhor, se nós
tivéssemos de repente mais atitude nas coisas que nós fazemos, se nós tivéssemos mais propósito e intencionalidade naquilo que nós fazemos. Para que falar de Jesus? Para que falar de Jesus se é o Espírito Santo que convence, então eu não preciso fazer nada? E nós ficamos na nossa zona de conforto. E Jesus, como o maior exemplo, na semana passada também a gente reforçou isso, sobre como Jesus é um exemplo extraordinário para nós em tudo. Jesus é um exemplo de casamento, Jesus é um exemplo de família, de líder, de empregador, de trabalhador. Jesus é um exemplo de filho, de pai para nós. E em pequenos detalhes ele nos deixou muitos exemplos. E o primeiro, como nós estamos destacando hoje, é ter atitude. Então eu pego, levanto, vou lá e vou orar. Um posicionamento de atitude. Só que hoje eu queria compartilhar com você uma outra passagem de um homem que precisou ter muita atitude para que a vida dele fosse transformada. E essa passagem está em Lucas. Não, volta um para mim, por favor. Isso, Lucas 19, dos versículos 1 a 10. Essa passagem, ela vai falar para a gente uma história bastante conhecida a respeito de um cobrador de impostos, um publicano, como você queira chamar, chamado Zaqueu. Zaqueu era um judeu e era um homem muito bem sucedido, conhecedor inclusive das escrituras, como todo bom judeu da alta classe. Zaqueu estava em Jericó e ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era chefe dos republicanos. Só que ao mesmo tempo que Zaqueu era um homem respeitado, ao mesmo tempo ele era tido como traidor pela sua própria nação, porque era um judeu cobrando impostos do seu próprio povo para Roma, que os colonizava. O que me chama a atenção, e eu pensando sobre isso, meditando sobre isso, é que todo mundo que está fora de um propósito sabe que está fora de um propósito. A gente sempre fala aqui que o mundo aí fora, as pessoas igual louco, elas vão para balada, elas usam droga, elas bebem, enchem a cara, faz diversas coisas, sexo com todo mundo, e para as pessoas elas demonstram que elas estão bem, mas nós sabemos que no fundo, todas elas sabem que estão sem um rumo e sem um propósito. Você pode perguntar para qualquer pessoa que já viveu isso, se de repente você não viveu, que ela vai falar: toda vez que eu chegava na minha casa, eu me sentia vazio, eu me sentia sem nada. Porque uma pessoa sem propósito, ela sabe que ela está sem propósito, ela sabe que ela precisa de direção, porque o ser humano ele foi formado para ter um propósito. Deus nos criou com um propósito, que é o relacionamento, desde lá do Jardim do Éden, nós sabemos disso. Zaqueu não nasceu para fazer o que ele fazia. Zaqueu não nasceu para fazer o que ele fazia. Zaqueu nasceu para ser um judeu. Zaqueu nasceu para ser um conhecedor das escrituras, para fazer a diferença. Era um homem de conhecimento da palavra de Deus, e ele sabia que aquilo que ele fazia não estava no propósito que ele nasceu para fazer. Ele tinha isso no seu coração. E esses caras, eles precisavam andar com soldados protegendo ele, porque senão o povo queria acabar. O povo odiava esses caras como traidores. E o texto nos conta que Jesus ia passando por Jericó. Jesus, junto com multidões, por onde Jesus ia, ele arrastava multidões. E Zaqueu, sabendo que Jesus passaria por ali, porque as notícias corriam, como nós sempre falamos aqui. Zaqueu era um homem baixo, tipo eu, tipo Luan, né, Luan? A gente que é baixinho, né? Zaqueu era um cara baixinho. E aquela multidão ali, como que um cara baixo ia chamar a atenção de Jesus? A multidão cercava. A gente até, a Sara na série dos Milagres de Jesus falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela teve que passar por baixo de todo mundo simplesmente para conseguir tocar na orla do manto de Jesus. Então pense Zaqueu na mesma situação. Como que eu vou chamar a atenção? A minha vida é sem propósito. Se esse cara é Deus, eu preciso me aproximar dele, eu preciso chegar perto dele, chamar a atenção dele.
para que talvez eu tenha algum propósito. Então Zaqueu tem uma ideia brilhante, que está no versículo, no capítulo 19 de Lucas, no versículo 4. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Eu destaquei ali a palavra subiu, porque denota uma atitude. Ele poderia ficar, não vai ser dessa vez mesmo, ou na zona de conforto. Se ele é Deus mesmo, ele que vem até mim. Ele poderia ficar ali, cara, eu estou bem, a minha família está bem, eu não tenho um propósito dentro de mim, mas minha família está bem, eu tenho dinheiro, meus filhos estudam na melhor escola, eu tenho o melhor, deixa a vida do jeito que está. Mas Zaqueu saiu da zona de conforto. Se esse cara é Deus, se ele é o Filho de Deus, como dizem que ele é, então eu preciso de alguma forma chamar a atenção. Então Zaqueu toma uma atitude de subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus. E Jesus, olha o que Jesus diz. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Cara, eu destaquei a palavra Zaqueu, o nome de Zaqueu, porque Zaqueu, as pessoas o conheciam como cobrador de impostos, mas Zaqueu não sabia se Jesus sabia quem era Zaqueu. Zaqueu não sabia disso, provavelmente porque se ele soubesse, ele não precisava subir numa árvore. Se Jesus tivesse a ciência de quem era Zaqueu, ele não precisava subir numa árvore, era só ele ir empurrando ali, Jesus, sou eu, e já chamaria atenção. Mas Zaqueu precisava, cara, ele precisa me conhecer, ele precisa saber quem eu sou, então ele sobe na árvore. Mas olha só que doideira, Jesus sabia o nome dele. Jesus sabia o nome dele. E o mais doido é que Jesus nunca tinha parado para falar com ele, mas Jesus diz: hoje mesmo você estará na minha presença. Hoje mesmo eu vou hospedar-me na sua casa, e nós teremos um relacionamento, e hoje mesmo você estará na minha presença. Zaqueu estava sem propósito, Zaqueu não sabia o que era a presença de Deus, mas o próprio Jesus o chama para estar na sua presença. E sabe o que é mais louco? Na presença de Deus, como eu queria destacar aqui o que eu falei no comecinho, quando aqui nós estávamos iniciando, na presença de Deus, cara, há refrigério, na presença de Deus há paz, na presença de Deus há amor, na presença de Deus, cara, há transformação. Então, independente da forma que nós estamos vivendo, independente de como está a nossa vida, na presença de Deus há o melhor para você. O grande problema é que nós precisamos tomar atitude para chegar nessa presença, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E eu destaquei duas coisas interessantes após Jesus convidá-lo, ou se convidar para ir na casa dele melhor. Ali no versículo 8 do capítulo 19: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus vai pousar, como os mais velhos gostam de dizer, na casa de Zaqueu, e ali há um relacionamento, e ali Zaqueu pode, na presença de Deus, expor o mais íntimo dele. O mais incrível da presença de Deus é que você pode se rasgar por inteiro. Na presença de Deus você pode mostrar quem você é de verdade, e Ele vai te ouvir. E ali na presença, provavelmente Zaqueu colocou: Jesus, tudo isso aí que eles falam de mim é o que eu sou mesmo. Esse traidor, esse ladrão, esse eu sou. Mas na presença de Deus há arrependimento. Na presença de Deus há arrependimento. Guilherme, mas
Se eu pedir perdão pelos meus pecados, tá, tudo bem, mas o arrependimento é quando eu abandono. Olha só o que Zaqueu fez. Zaqueu não só simplesmente, cara, eu não vou mais fazer mais isso, mas eu vou devolver aqueles que eu roubei, porque na presença de Deus há arrependimento, porque na presença de Deus você se abre e se rasga por inteiro. No próximo versículo, Jesus diz: hoje chegou salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão. E aqui, o principal, o ápice: salvação. Na presença de Deus, há salvação. Na presença de Deus, onde há arrependimento, também há salvação. Naquele momento, Zaqueu abandonou tudo. No momento que Zaqueu entrou na presença de Deus, ele encontrou o seu propósito, Bruno. Ele descobriu o seu propósito na presença de Deus. E nessa noite, eu queria te perguntar, se o seu propósito, qual tem sido o seu propósito e a sua intenção ao buscar a Deus? Será que, como nós falamos na semana passada, o nosso propósito e a nossa intenção muitas vezes é por interesse? Eu entro na presença de Deus porque na presença de Deus eu posso conseguir aquilo que eu não consigo. Ou será que nós temos buscado a presença de Deus? A intenção do nosso coração tem sido a transformação. A intenção do nosso coração tem sido, dia após dia, nos prostrar diante dele e falar: Jesus, esse sou eu, dessa forma, desse jeito, faço isso, faço aquilo. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Seja um jovem de atitude, mas não nesse sentido que a gente comentou no começo só, também. Mas seja um jovem de atitude, cara. Seja um jovem que tenha intenção, cara. Eu quero buscar a Deus de forma intencional. Eu quero estar na presença dele de forma intencional. Eu quero buscar a Deus todas as minhas manhãs, todos os dias, de forma intencional. Porque eu preciso da presença dele. Eu preciso do relacionamento com ele, não só por aquilo que ele pode me dar. Saia da sua zona de conforto. Talvez você, assim como eu, cara, está salvo. Se você entregou sua vida para Jesus, você está salvo. Mas talvez você, assim como eu, cresceu aqui dentro da igreja. Cara, saia da sua zona de conforto. Deus pode te usar muito mais. Deus pode te levar muito mais na presença dele. Ele pode te levar muito além. Como nós falamos na semana passada, ele tem mais. Ele tem mais para mim, ele tem mais para você, ele tem mais para nós. Mas é necessário que nós priorizemos a presença dele. É necessário que nós venhamos a sacrificar coisas no nosso dia a dia em prol dele. É necessário que nós tenhamos atitude de levantar, de atitude de subir numa árvore para poder chamar a atenção dele, para estar na presença dele, para que Jesus olhe: caramba, esse cara subiu numa árvore só para chamar a minha atenção. Eu preciso estar com ele, eu preciso ter um relacionamento com ele. Então que nessa noite você possa olhar para dentro de você, que você possa sondar o seu coração nessa noite e verificar a intencionalidade do seu coração. Verificar: nossa, Guilherme, eu acho que eu estou dessa forma mesmo. Eu tenho vivido o evangelho sem um propósito. Deus tem um propósito para mim. Ele me chamou para algo, mas eu tenho vivido da minha forma. Eu estou acomodado com o fato de que um dia eu encontrei Jesus. No início da célula essa semana, eu abri a célula porque Deus estava me incomodando com uma passagem. Quando Jesus, ele diz: bem-aventurado os que não me viram, mas creram.
Então Jesus, logo depois que ressuscita, volta ali com os discípulos e fica aquele período ali. Jesus fala isso para os discípulos: bem-aventurado os que vão me ver lá em 2022, desculpa, os que não vão me ver lá em 2022, mas creram em mim. Vocês estão me vendo aqui, vocês me viram morrer e ressuscitar, mais que obrigação vocês crerem em mim. Mas a Sara, o Rafa, a Vitória, eles não vão me ver, mas eles creram. Bem-aventurado, mais do que felizes. Só que muito mais do que felizes, Ele espera de nós um relacionamento, Ele espera de nós uma intimidade, para que nós multipliquemos aquilo que Ele nos deu. Ou nós vamos reter para nós, nós vamos ficar na zona de conforto e reter para nós a salvação que Ele nos deu, ou nós vamos espalhar isso para o mundo. Mas uma pessoa que está contagiada pela presença de Deus, cara, ela se incomoda em ver o perdido, ela se incomoda, aquilo traz um incômodo para ela muito grande em ver o perdido longe de Jesus, em ver o perdido distante, em ver a pessoa morrendo e indo para o inferno. Você precisa se incomodar. Uma pessoa que vive o propósito de Deus, a intencionalidade com Deus, o relacionamento com Deus, está cheio da presença de Deus, é natural que ela se sinta incomodado com os perdidos. Então que nessa noite você pense sobre isso. Pai, eu preciso viver um propósito, eu preciso ter um propósito, eu preciso viver na Tua presença. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai amado, Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua presença, Pai, a Tua doce presença, Pai, que se faz presente neste lugar, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Como nós somos imerecedores dela, Pai, nós não merecemos, Pai, nós não merecemos a Tua presença, Jesus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos encontrou, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós éramos destinados à morte, Pai. Nós éramos destinados, Pai, ao inferno, Pai. Mas um dia o Senhor nos encontrou, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós vivemos numa zona de conforto, Pai, onde nós estamos bem, Deus, as coisas estão boas, Deus, então a gente não precisa fazer mais nada, Pai. É natural de nós, seres humanos, Pai. Nos perdoa por essa indiferença, Pai. Nos perdoa, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser jovens intencionais, Pai. Queremos ser jovens, Pai, de atitude, Pai, que almejam a Tua presença, Pai. Que almejam viver na Tua presença, Pai. Que almeja, Pai, dia após dia, Pai, se prostrar diante de Ti, Pai, e abrir o coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Pai, toca os corações dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Toca os corações daqueles que estão assistindo ou que vão assistir isto posteriormente, Pai. Deus, queremos viver a Tua presença dia após dia, Pai. Queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vem neste lugar, Pai. Vem em nossos corações, Pai. Enche os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.